E o fato de eu ter tido um pai pastor não significa que eu não tive dificuldade na minha adolescência. Inclusive, tive sérias dificuldades. E aí, às vezes, eu questionava exatamente porque tinha um pai pastor. E aí é interessante você perceber que, se filhos são heranças, e eu estou dizendo que pai é guardião, então faz sentido você ter uma herança e faz sentido você ter a função de guardião. Você tem a função de cuidar, investir nesse filho, nessa herança, proteger e não terceirizar. Por que eu digo não terceirizar? Porque, infelizmente, nós vivemos a era de terceirizar tudo. E nós terceirizamos filhos, terceirizamos a educação escolar, terceirizamos a educação da sexualidade, terceirizamos a educação espiritual, terceirizamos tudo. Quem tem a função de educar meu filho espiritualmente é a igreja. Quem tem a função de educar meu filho A, B, C, D é a escola. Quem tem a função de educar meu filho na sexualidade, eu nem sei se ele tem isso, então nem sei quem é que vai ensinar. E a gente vai simplesmente abrindo mão. E aí eu vou dizer para vocês, como guardião, e é interessante porque se você for procurar, existem vários filmes sobre guardião, todo guardião ele precisa de um sério treinamento. Você já observou que a gente treina para ser profissional, mas não treina para casar, nem treina para ser pai? É verdade? A coisa mais séria na vida, a gente não tem treinamento. Ser pai é entender que a sociedade vai lhe cobrar aquilo que você está criando. Quando você entende que filhos são heranças, e aí você então está na função de guardião, você é mordomo, você não é dono. Se você não é dono, você tem que cuidar bem, porque não é teu. Isso é muito sério. Não dá para fazer qualquer coisa. Não dá para tentar. Eu brinco que o primeiro filho é sempre o sobrevivente. O primogênito é sobrevivente. Porque é cada teste que a gente faz com os coitadinhos, não é não? Depois do segundo, a gente já vai ficando mais habilidoso. Mas olha lá ainda. Eu me lembro que com a minha filha, minha mãe ficou 15 dias comigo, depois que eu tive Rebeca. Minha mãe veio, ficou comigo 15 dias. Ele é algo que vai se modificando ao longo da vida. Quando a gente acha que a gente sabe educar o filho muda de fase. Quando eu falei, agora, não entendi. Rebeca assim, eu falava, é fome, pode dar leite. E dava certo. Porque você vai sendo treinada, nem se for na marra, a descobrir o que é o choro. É por isso que quando você chega, a mãe olha para você e fala assim, o que foi? Foi nada, eu conheço a cara, conta. Porque nós somos treinados. E aí a gente vai desenvolvendo a habilidade de entender o outro. Mas infelizmente nem sempre esse treino é um treino delicado, né? Às vezes é um treino muito doloroso. O desenho dizia. Desenho que fala de magia, eu não deixei eles assistirem enquanto eles não estavam prontos para fazer a diferença. Alguns desenhos da Disney eu sentava do lado deles, assistia com eles, depois conversava com eles sobre. E hoje, meu Deus, Scooby, eles nunca assistiram. E o Scooby não é porque eu nunca deixei, mas porque eles, quando ele era menor, eles já conseguiam perceber que tinha alguma coisa errada ali. E aí, hoje ele veio e falou para mim assim, mãe, eu sei já fazer a diferenciação da coisa. A senhora acha que eu posso assistir Scooby? Eu falei, o que você acha? Você pode assistir Scooby? Mãe, eu não vou entrar mais na deles. Eu sei que cachorro não fala, eu sei que o salsicha é medroso. E ele começou a falar várias coisas que eu nunca falei, tá? Eu não cheguei nele dizendo sobre isso. Aí ele foi mostrando várias coisinhas. Aí eu falei para ele assim, Caio, é você, filho, você agora já está pronto para saber se você vai assistir isso e se isso não vai te prejudicar. Eu posso fazer um teste, mãe? Por que ele veio falar isso para mim? Ele podia assistir, eu nem estava vendo. Mas sabe por que ele veio falar isso para mim? Porque o tempo todo eu falo para ele, Caio, eu vou dar conta da tua alma perante o Senhor. Então tem coisa que eu vou dizer não, meu filho. E não adianta você bater pé comigo.
é por amar. E ele já entendeu isso. Agora tem coisa que ele ainda insiste. E aí eu lembro ele que eu sou guardiã dele. Assisti o filme Os Guardiões e falei pra ele, qual é a função de guardião? De vez em quando ser filho meu é chato, porque eu boto o bichinho pra pensar. E quando ele não concorda com alguma coisa, eu falo, filho, se você tivesse um filho, ele sempre quer sair pela tangente. Se você tivesse um filho e fizesse isso que você fez, o que você faria? De vez em quando eles falam assim, eu deixaria ele livre. Eu falei, é? Agora pensa como pai, o que você faria, meu filho? Porque eu quero trazer para eles a importância de que para que eu haja como guardiã, ele precisa também aceitar a minha autoridade. Eu lembro que nesse processo de minha mãe cuidar da minha alma, cuidar do meu corpo e cuidar do meu espírito, não foi fácil para ela. Teve momentos que ela quis abrir mão, tenho certeza disso. Esses tempos atrás teve uma atividade na minha igreja chamada Mães que Ora, e minha mãe foi chamada para ministrar. E minha mãe contou o meu testemunho. Gente, que vergonha. Que vergonha. Eu falo, Jesus, não fiz isso. Minha mãe contando o quanto ela chorou por mim. O quanto, porque eu sou esposa de pastor hoje. Aí você fala, gente, ou Deus cuidava, ou eu descambava. E minha mãe o tempo todo ficou ali cuidando, orando, intercedendo. Então, a função de guardião, ela precisa ser legitimada pelo outro também. E hoje eu tenho claro isso. É claro, né? Depois que a gente casa, tem filho, a gente vai descobrindo várias coisas que os pais fazem, e você fala, puxa, ele tinha razão. Puxa, é verdade. Inclusive, a gente valoriza mais pais depois do que antes. Valoriza muito. Inclusive, a gente se pega fazendo, às vezes, até as mesmas coisas que a gente não gostava. Um dia eu fiz um discurso para minha filha de quase 3 horas. E E eu odiava quando minha mãe fazia isso. Eu queria que ela me batesse, mas eu falasse. Eu falava, ai mãe, bate logo. Porque ela bateu, eu já estou livre. Inclusive, quando ela batia, eu ficava com raiva. E aí isso minimizava a minha culpa. Mas quando a minha mãe... Gente, eu lembro de algumas artes, não foram muitas, tá? Que ela ficou quieta, ela só olhou pra mim com aquele olhar assim, que te pega lá na alma. Gente, arrebenta o rim, sabe? Vai lá dentro e você fala, por favor, me bate. E ela fala, não vou bater. Me bate, por favor. Porque aquele olhar de decepção, aquele olhar dizendo, filho, eu acreditei em você e você me decepcionou. Isso dói tanto. Dói mais do que um tapa. Minha irmã, depois de adulta, se desviou. E aí ela começou a fazer várias coisas que meus pais não concordavam. E uma vez ela fez uma coisa que foi para pegar o negócio mesmo, fogo no circo. A hora que ela fez, tudo bem. De repente vem a culpa, principalmente quem é criado no evangelho não tem jeito, porque a culpa vai vir. E aí ela ligou para minha mãe já estava morando em Minas, minha irmã morava sozinha aqui em Campinas na época. Ela ligou para minha mãe e falou, mãe, eu fiz isso. A minha mãe, alguns dias antes, tinha conversado comigo, eu já era psicóloga. E aí eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, só tem que parar de ficar dando sermão na linha. Lição de moral não funciona. O que funciona, ela percebeu quando aquilo machucou a senhora. E se a senhora falar, não funciona por quê? Porque isso vai gerando raiva nela. E aí fica a culpa pela culpa. Ela fala, tá bom, já fiquei com raiva, já aliviou minha culpa, tá tudo certo. Mas não faz ela refletir sobre o que ela fez. Isso alguns dias antes. Minha irmã não sabe disso, que eu armei a minha mãe, né? Minha irmã liga e conta pra minha mãe. Mas eu acho que a decepção de fato foi verdadeira na minha mãe, que minha mãe só chorou no telefone. Minha mãe não falou nada. Ela falou, mãe, você não vai falar nada? Ela falou, filha, eu não tenho o que falar. Você sabe como eu estou. Na outra semana, minha irmã voltou para a igreja. E sabe o que ela me contou? Vânia, aquele choro me acompanhou a semana toda. Se pai entendesse o poder desse olhar, o poder
chegar no outro e ajudar ele a perceber a responsabilidade e o peso da ação dele, nós teríamos filhos muito mais comprometidos. Eu quero finalizar, que já passou do meu horário, dizendo para vocês então que esse cuidado ele vai gerar então uma espiritualidade sadia, uma identidade de quem eu sou. Tem muitos filhos perdidos, tem muitos pais perdidos, muitos pais que não sabem quem é que manda em quem. Eu vi esses dias no shopping um garoto de 3 anos falando pro pai que mandava nele. Eu mando aqui! E o pai, Eu falei, caroço, 3 anos? Quando ficar com 10 vai dar na cara. Quando chegar aos 20 vai achar que manda em todo mundo. E esse filho terá problema na sociedade. E a última coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é que, como guardião, a gente acaba ajudando os filhos a perceberem qual é a própria missão deles nessa terra. E filho, quer saber o que você tem que fazer nessa terra? Aprenda a valorizar e a ouvir os pais. Então, eu tenho a função de incentivar, a função de lançar os filhos